Olá, queridos! Pastor Newton Júnior aqui, nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, mais uma vez acompanhado aqui com meu amigo jovem profeta Isaac. Seja bem-vindo, Isaac, mais uma vez. A paz, pastor Eliseu Gomes, nosso convidado, a paz a todos. É um privilégio estar aqui hoje. Se eu não tivesse mais participado de nenhum outro podcast, já estaria muito bom, mas graças a Deus estou tendo o privilégio de estar aqui e hoje com o pastor Eliseu, essa sumidade que tem inspirado tantas gerações ministeriais, não é? Verdade, Isaac. Nós estamos hoje recebendo o pastor Eliseu Gomes. Se você não conhece o pastor Eliseu Gomes, você é muito Nutella. Você é muito Nutella. Alienado, tá outro fora, mundo, tá vivendo alheio ao planeta da fé cristã no Brasil e no mundo. Pastor Eliseu, seja bem-vindo. Muito prazer tê-lo aqui. Obrigado, eu fico feliz. Vocês estão alegres. Imagine a minha alegria estar à mesa com Isaac Newton. Boa! Eu nunca pensei que na minha historicidade podia acontecer esse momento na minha vida. Ali está o Isaac, aqui tem o Newton. Portanto, Isaac Newton. Aleluia! Gente, é um grande privilégio mesmo. E vai ficar na história isso aí, vai ficar na história. Amém. Obrigado pela oportunidade, gente. Eu sou aquela pessoa que vocês chutaram a bola na frente do gol sem goleiro, eu não vou perder essa, eu vou entrar com tudo. Glória a Então, Deus. estou muito feliz pela oportunidade, Deus abençoe grandemente. Isaac, vamos usar de misericórdia para aqueles que são os Nutellas, alheios, que não conhecem o pastor Eliseu, e também aqueles que conhecem, né, poder conhecer um pouco mais. E nós vamos abrir esse episódio. Pastor, eu pedi para o pastor Eliseu fazer um resumo. Se alguém perguntasse numa entrevista quem é o Eliseu Gomes, se eu pudesse resumir para nós, falando um pouco da sua biografia, sua história, sua formação familiar, ministerial, quem é o pastor Eliseu Gomes? Antes de tudo, é um servo de Deus. Glória a Deus. Antes de tudo, essa é a primeira base, a primeira camada, né? Aí, para ajudar o servo de Deus, para complementar aí, e nós temos assim, eu nasci na igreja wesleyana, né? Meu pai foi pastor das Minas de Carvão. Meu pai foi aquele que foi um dos pioneiros, né, da nossa história, muito amigo do bispo Gessé, do pastor Urieles, do bispo Ronaldo e do Scarlegar e tantos outros que foram os pioneiros da nossa igreja, pastor José Mendes, pastor José Moreira. Meu pai é dessa geração, da geração Prime, né? Eu me criei correndo nos concílios, Glória a Deus. vendo as coisas acontecerem. Eu fiz o nosso seminário, eu também sou um fruto do antigo Ceforte, né, do IUE, que é o Instituto Wesleyano de Educação. Eu me formei em 87. Eu era da extensão de Volta Redonda, onde o bispo Jamie era pastor. Uau, eu me formei lá com ele. hein? Recebi o cano na mão da irmã Adália, Snook, né? Então, assim, é um privilégio muito grande. Tive professores como Moacir Sobral, Eli Guerra, Paulo Ventura, o próprio pastor José, pai da irmã Adália, né, José Moreira. Então, assim, é uma grande graça de Deus. Eu comecei na juventude wesleyana, não é? Como o bispo Simvaldo, que na época o nosso Simvaldo, o Rames, que é o bispo Rames hoje, né? E nós todos fizemos, Palmir Santana, nós fizemos esse momento da mocidade. Eu me empolguei muito com os jovens, né? Caravanas, para cima, para baixo e tal. Eu comecei a pregar em encontro distrital, com 18 anos, em um texto pregava lá e tal. Gostei da coisa, me senti chamado para isso, né? Vi que realmente era a minha forma de fazer a obra de Deus. E aí eu comecei a fazer os eventos chamados Cruzadas Impacto, que era uma cruzada da nossa mocidade. A primeira cruzada foi lá em Doutor Laureano. Sim, aqui em Caxias. Caxias, que era o pastor, era o Odilon Cruz na época. Pastor Odilon Cruz, um amigão. Ali eu comecei a primeira cruzada jovem. Ganhamos muitos jovens para Jesus. De lá para cá, eu tenho viajado mais de 20 países do mundo. Eu prego inglês, prego em português. Uau. E nos nossos registros de fichas de decisões, já temos computado mais de 130 mil almas que vieram a Cristo. Uau, através do nosso trabalho. Já preguei no Brasil em mais de 2.000 municípios, né? E no exterior em várias cidades e nações. Então, a minha vida inteira foi itinerante, sempre, né? E eu sou aquele itinerante da curva da história para cá.
No meu tempo tinha mimeógrafo, né? Tinha vale postal, tinha telex, tinha o bip, né? Quando você vira a esquina, tem zap, tem podcast, tem... Entendeu? Eu sou daquela virada da Antes da esquina. Sou antes da esquina um pouquinho, que vivia as duas realidades, né? O Coutinho muito mais, né? O Coutinho do tempo da cuneiforme, né? Então, assim, foi um território muito grande. Mas, e no paralelo, eu fui estudar também, né? Eu fui para os Estados Unidos para estudar. O pastor Gessé Carvalho, não o pai, nem o filho, nem o Gessézinho, a pastora Leda me apoiaram lá quando eu cheguei. Lá eu pude dar uma arrumada no meu inglês é do Fisk, né? Mas, então, Fisk falava e depois eu fiz que aprendi. Então, lá eu pude fazer ainda outros cursos, né? Como eu tinha feito teologia aqui, que era o nosso ser forte, então lá eu fiz uma especialização, um mestrado, na verdade, em divindade, pelo RIS da Flórida, e fiz doutorado em música sacra também. Também fiz psicologia social pelo Stanford Career de Washington, também fiz lá. Na minha trajetória, eu também fiz uma especialização em liderança pelo IIBM, que é da Instituto Business de Berlim, na Alemanha. E também fiz uma especialização em historicidade do cristianismo pela Harvard, no programa edX. E o mais recente, eu estive em Oxford, fiquei 30 dias no ano passado, no Hastings College, que pertence à rede da Oxford, fazendo General English. Então, assim, a minha vida inteira foi dedicada aos púlpitos, pregando em praças e, ao mesmo tempo, em ensino. Pastorear local por 3 vezes só, mas foi um curto pedaço de tempo, né? Não tão... O segundo foi um pouco maior, foi 7 anos, mais ou menos, que... Foi aonde, pastor? Foi em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos. A primeira igreja que eu fui pastor titular foi Caruaru. Hoje está o Eliakim, que foi meu próprio discípulo, né? Hoje está lá. Boa demais, pastor Eliakim. Não, Eliakim E o Caruaru, eu peguei a igreja, quando eu cheguei, no trabalho pioneiro, né? Ela cresceu. Vários pastores passaram por lá, teve os seus louros, né? Como o caso do Manuel Evaristo, o caso do Coates também, né? O esposo... como é que é o nome dele? Coates é o sobrenome. Esqueci agora o primeiro nome dele. Então, mas vários pastores passaram por lá. Josinei, Bonfim, o esposo da pastora Kelly Coates. Artêmio. Artêmio. O nome do cara é tudo que é Artêmio Coates. Pastorei aqui em Xerém hoje. Vizinho nosso, gente boa. Artêmio é gente boa. Gente finíssima. Então, é assim, e hoje o Caruaru é o meu cartão de visita, né? Como pioneiro, tem quase 10 igrejas, né? Um distrito hoje, né? Glória a Deus. Depois eu pastoreei Danbury, Connecticut, e finalmente pastoreei Campinas. Nós iniciamos nossa igreja lá e hoje o pastor Cláudio Pinheiro está lá trabalhando. Então é uma trajetória assim, eu acho que tá bom. Glória a Deus, já deu para você ver que o vídeo vai ficar pesado. É pesado, já deu para sentir. Se ao longo do podcast o áudio travar, você que tá ouvindo aí pelo Spotify ou no YouTube, eu não gosto de falar essas coisas. Não é o seu Wi-Fi falhando. Não é a internet que tá fraca, não. É porque a mesa tá pesada hoje e o Isaac preparou algumas perguntas aqui, vinda também do nosso público. Você pode comentar, pode enviar perguntas para nós e a gente vai organizar os outros episódios a partir das perguntas que vocês têm enviado. Não somente isso, você pode e deve compartilhar nas suas mídias o nosso podcast para que muitas outras pessoas também sejam abençoadas. E hoje nós escolhemos como tema o ministério itinerante. Porque sempre que se pensa em pastor, né, Isaac? Pensa na figura de um pastor local, pastoreando uma igreja local, mas existem aqueles que são chamados por Deus para alimentar a igreja, a noiva do Cordeiro. E como vocês ouviram aqui na história, na biografia resumida do pastor Eliseu, ele tem sido ao longo dos últimos 34 anos, não é isso, pastor Eliseu? 34 anos, um instrumento de Deus que tem alimentado não somente a igreja no Brasil, mas também fora do Brasil. E aí, nessa linha, a gente vai fazer algumas perguntas, bater aquele papo agradável e vai ser top demais. Manda aí, Isaac. Mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus através do Ministério do Senhor. Glória a Deus. Que foi registrado, né? Em cartões, em contágios assim, do grupo. Pastor, diante disso, eu sei que a gente tem um público de requinte aqui, pessoas que têm muito conhecimento, mas talvez alguém que esteja assistindo aí não tenha um conhecimento bom, conhecimento legal sobre o que é o ministério itinerante. O senhor comentou um pouco, mas o senhor pode trazer para a gente uma resposta que dê uma base profunda para o pessoal poder entender um
pouco sobre isso? Primeira coisa é o chamado. O chamado ele é específico. A palavra chamado aparece na Bíblia a primeira vez no Éden. Só porque o homem pecou, teve um chamado. E chamou Deus Adão. Uau. Só porque, se não tivesse pecado, não haveria chamado. Eu fui chamado por causa do pecado, para anunciar as boas novas, né? Então, a palavra carral é convocação. Primeira coisa, Isaac, é o chamado. Se não é chamado, vira aventura. Uau. E muitas pessoas que não têm chamado são aventureiros. Aí eles desistem ou eles matam o seu ministério. Ou então viram comerciantes de palco, Sim. artistas de cachês. Então, assim, hoje a gente vê, quando você fala itinerante hoje, na verdade existe ainda assim, mas está travestido de artistas, que faz do púlpito um negócio, né? Muitos viajam para cima e para baixo, fazendo, acontecendo, mas sempre tem que ter dinheiro por trás. Não todos, né? Tem gente boa também aí no meio. Mas na minha época, quando eu comecei, eu nem sonhava que teria esse tipo de compensação. Sim. Era chamado. Né? E quando você é chamado, você não tem para onde escapar. É atender o chamado. Aliás, quando você descobre o seu propósito de vida, você não vive mais, você morre por ele. Uau. Entendeu? Então foi isso, o chamado. Fantástico. Fui fisgado por Deus e fiquei nesse anzol até hoje, entendeu? Coração capturado. E eu citei outro dia aqui no outro episódio uma frase, pastor Eliseu, do pastor Hernandes Dias Lopes, que o chamado não é para aquele que não teve opção na vida. Não é para aquele que tentou tudo e fracassou, entende? Aquele que tentou medicina, não conseguiu, vestibular para medicina, tentou ser professor, não conseguiu, advogado, e aí, depois de fracassar em tudo, ele desiste e descobre chamado. O chamado é quando você só vê a porta, exatamente esse carral. É o cara que tentou, conseguiu, e Deus fechou a porta das outras áreas para ele, porque Deus tinha algo específico para a vida dele. Não é falta de oportunidade, porque o senhor falou ainda há pouco da sua história, uma série de possibilidades de vida o senhor tinha. Para quem não sabe, pastor Eliseu também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é cantor, compositor, com centenas, milhares de canções aí em vários idiomas, mas o coração foi capturado pelo ministério. Quando o nosso coração é capturado, a gente realmente vive o ministério plenamente e não busca usufruir dos benefícios que ele pode proporcionar. Eu costumo dizer que o chamado é o rascunho, o serviço é a performance, né? Uau. Deus te chama para um rascunho. Porque, veja bem, quando você recebe uma visita em casa, já recebeu em casa alguma visita? Uma vez? Já. Aí você deixou a casa desarrumada, né? Você deixou tudo sujo. O que você fez? Você limpou a casa, arrumou a casa, fez compra. Se você conhece a visita, sabe o que ela come, você compra o que ela come, você prepara para receber a visita. Deus preparou o mundo para nos receber. Ele testou o ar, falou, vai respirar isso aqui. Testou água, essa água vai ser boa para ele. Essa fruta aqui vai ser muito legal. Isso aqui, essa árvore dá som para ele. Tudo que ele fez pensando em nós. Então, na verdade, você é fruto de um rascunho. Houve uma reunião na eternidade e mencionou seu nome. Você foi pauta de uma reunião. Amém. Você não nasceu porque nasceu. Uau. Você não nasceu porque foi um fruto de um relacionamento ou de um acidente biológico, uma aparição. Sabe, você nasceu porque alguém pensou em você antes de você nascer. Houve uma reunião na eternidade. Deus chamou a palavra, o Logos chamou o Ruach, o Espírito, falou assim, olha, gente, eu estou pensando aqui. Eles disseram, nós sabemos que o senhor está pensando, nós estamos pensando junto. Então, eu vou fazer essa pessoa chamada homem e mulher. Então, o que vai respirar? Água. O que vai respirar? Ar. E vai tomar o quê? Água. Vamos fazer uma fruta, uma coisa doce para ele comer. Vamos fazer um peixe salgado para ele fazer uma coisa grelhada. Você foi pauta de uma reunião. Por isso que você nasceu. Fantástico. Mas, por ser pauta da reunião, o fabricante não lança um produto se ele sabe que não vai ter uma performance no mercado. Uau. Ninguém vai inventar um aparelho celular para ninguém usar. O cara quer comercializar, o cara quer inventar para que seja usável. Deus criou você agregado a um propósito. É por isso que você existe. E quando, pastor Eliseu, que o senhor se sentiu chamado por Deus para o ministério? A gente tem um público jovem que nos ouve, nos assiste, até para inspirar, né, Isaac? Quando que o senhor se viu assim chamado para o ministério? Foram 2 momentos, né? O primeiro momento foi eu comecei a me mover com juventude. Essa frase, leve meu filho para a convenção, vê se Deus dá um jeito nele lá. Leve meu filho para o retiro. Essa frase ela é real, ela acontece mesmo, né? Foi a juventude wesleyana que me inspirou. Amém. Mas eu me lembro que o bispo José Queiroz, pregando lá em Alegre sobre missões,
aquela tarde, eu tinha 16, 17 anos. Alegre no Espírito Santo? Espírito Santo. Uau. Foi um congresso que teve do Encontro Distrital. E eu caí naquele palco, caí assim, falei, Senhor, daqui eu só levanto como missionário. Meu Deus. Aquilo me tocou Glória profundamente. a Deus. Eu já peguei ali o vírus, né? Aí fiquei com a virose. Coitado. Depois, aí na sequência eu voltei para minha casa, para minha igreja natal, que é a igreja Edu Chaves, né? Olha e lá, o distrito de São Paulo tinha um trabalho em Baipendi, Minas Gerais, sob os auspícios da igreja de Taubaté. O pastor Paulo Ventura, na época, precisou mandar uma equipe de jovens. Ligou para o meu pai e falou, manda os jovens para me ajudar lá, trabalho pioneiro. E eu fui para tocar violão, não era pregador. Eu tinha só sentido aquele toque lá naquela reunião com o Bispo Macedo. Que é, na verdade, o Oséias Macedo de Queiroz. Né? É, o nosso a gente brinca, é o nosso Macedo. O Bispo Macedo lá. Aí, depois do Bispo Macedo, então, eu voltei, fui com essa Kombi lá para Baipendi. Ele não gosta, não. Ele não gosta. Essa foi demais. Tem misericórdia de nós, Bispo Oséias. É o nosso Bispo Abraço Macedo. para o Bispo Oséias. E eu fui para Baipendi. Quando chegou lá, o pregador falou, rapaz, eu vou pregar hoje não sei o que aconteceu. Se Olha ele passou só. mal, o que Meu aconteceu. Deus. Você vai pregar? Eu falei, mas eu não posso, eu não sei pregar, você vai pregar. E aí eu estava na casa do Moeli, que é o pai da Priscila, né? Sim. Eu fui para um quarto orar, falei, Senhor, eu vou levantar daqui como pregador. E eu encarei. E era num campo de futebol. Meu Deus. Deus do céu. Só que era uma sala anexa. Primeira mensagem que eu preguei foi em Atos 17, as duas multidões. Criei um tema na hora lá. 26 decisões por Cristo. Glória a Meu Deus. Deus. Outro dia na praça, mais um monte. Chegamos com 31 decisões por Cristo, que alguns estão na igreja até hoje. Meu Deus. Aí eu voltei de lá, falei, é isso que eu vou ser, pregador. Amém. Meu Foi aí Deus. que começou aí. O bacana, Isaac, é que o chamado divino, ele sempre vai ser confirmado no coração da sua liderança. É verdade. O pastor foi ali para tocar um violão. É. O Exato. pastor foi ali para... Duas coisas eu capturo na fala do pastor. Primeiro, você precisa estar envolvido com a igreja. É isso. Tem gente que quer ser chamado para o ministério, mas não participa de nada, não serve. O pastor estava ali para servir. E o chamado gera frutos também, né? Você vê, a gente vê que Exatamente. o pastor, ele pregou no primeiro dia lá, teve mais de 20 conversões. No segundo dia, 31 conversões. Exatamente, era isso que eu ia Tem fruto, dizer. tem É o respaldo da liderança, o chamado divino sempre vai ser confirmado no coração de quem te lidera. E segundo, os frutos que esse chamado produziu. Verdade. E permanece, porque tem muitos que estão lá até hoje, Glória hoje são Glórias pastores. a Deus. A Priscila é missionária. Glória a Deus. Glória a Entendeu? Deus. Então aí Top vai. demais. Glória a Deus por isso. Manda aí, Isaac, que tem mais Pastor, aí pra nós. na nossa denominação, eu creio, até onde eu conheço, eu ouvi falar sobre um outro pastor também lá em São Paulo, que ele tinha um ministério evangelístico como o do senhor. Mas o senhor hoje é quem a gente tem como referência de alguém que tem um ministério assim. É um ministério diferente do ministério dos outros pastores que a gente conhece. Qual a diferença tênue do seu ministério para o ministério de um pastor local? E eu quero parabenizar o senhor pela coragem, né? De que o senhor, quando começou, foi com a cara e com a coragem, não pensando em remuneração, não pensando em nada, mas Não era- vivendo até hoje, não era por um esse paradigma. propósito, Não era um né? pa- Pelo propósito. Não era um paradigma. Isso é algo admirável. Não tinha Algo muitos, admirável. porque hoje a pessoa, o jovem que se inspira em ser um pregador itinerante, ele pode olhar para muitas pessoas. Mas na época do senhor, eu acredito que não tinha muito para onde olhar. Infelizmente, muitos olham e O pensam no fruto, paradigma né? Não daquele pensam no- período era um paradigma de um pastor local. Então, quando Deus o desperta, como disse o Isaac aqui, para o ministério itinerante, é fantástico. E qual é, como disse o Isaac, Principal essa linha? diferença. Bom, eu primeiro quero destacar que na minha época, me inspirei muito em Mário Lindstrom. Mário Roberto Lindstrom foi um grande pioneiro da nossa obra. Havia também outro pregador, Atílio Gomes. Nada a ver comigo, é outra família, mas é do Paraná. Pastor Mário era o único outro que eu tinha ouvido falar. Fala o senhor Mário da nossa Roberto, iluminação. o nosso príncipe da itinerância. O senhor Marco Coelho também teve Glória a essa Deus. fase muito boa no ministério dele. O Jorge Peckert também. Quem mais que eu posso lembrar da época que fazia como a gente, que rodava assim também as igrejas? Os irmãos Leonel também. Bom, teve uma galera que eram poucos. Agora, a diferença tênue que você fala aí, eu já vi brincadeiras assim, que bom que é você que prega e vai embora, e tal, e tal, e tal. Mas o prega e vai embora é diferente daquele pastor que ficou local com a família, que desenvolveu uma comunidade, que tem um senso de comunidade. Quantos aniversários eu passei fora de casa com meus filhos no aniversário? Só Natal que eu estava em casa.
entendeu? Porque nas férias também. Quantas férias eu não tive que eu estava pregando? Porque nas férias, aquelas igrejas fazem programação para igrejas vazias, que fazem programação para manter. Então, assim, ficar tempo. Rapaz, eu já dormi em mais de 5 mil camas diferentes. Meu Deus. As minhas costas não reconhecem uma cama hoje, né? Eu tenho dor nas costas de tanto ficar nesses lugares. Quando eu comecei assim, eu queria, sabe, era uma coisa que estava no meu coração, eu queria fazer aquilo. Quando eu ganhava uma alma para Jesus, cara, eu dava tanto pulo, corria tanto. É hoje, sabe, a minha alegria, a maior alegria do itinerante é a alma que ele ganha para Jesus, né? Glória a Deus. A alma que ele traz para Jesus. Mas assim, teve momentos que foram marcantes. Quando eu gravei o primeiro disco, um LP, era um LP, né, que eu passo mais. Eu lembro que o pastor Sebastião Maciel, faleceu, já está com Cristo, me convidou para cantar lá em Cataguases. Cataguases. E aí eu fui, mas isso foi os idos de 1980, vocês não eram nascidos ainda. Não. 1984, 83. O ano que eu nasci, 84. Eu já estava na estrada. Quando eu chego lá, cara, a vizinha falou assim, ô pastor, o trabalho foi cancelado, ele tá no Rio de Janeiro, para reunião com o bispo. Aí eu tinha dinheiro só da ida, cara. Nem para comer eu tinha. Aí eu fui para o banco da praça e fiquei sentado na praça orando, Senhor, o que eu faço agora? Né, eu vou pregar aqui na praça. Mas não tem, como é que eu vou fazer para voltar para casa? Aí vi Assembleia de Deus. Aí eu bati a palma na casa, a irmã entendeu? Pois não. Falei, eu sou cantor, pregador, Eliseu Gomes. A mulher falou assim, eu não conheço, irmão. Eu falei, não, eu sou da igreja metodista wesleyana. Ah, do pastor Maciel, nosso amigo, nosso companheiro aqui. Eu falei, eu vim cantar aí, ele não está aí na programação. Eu posso cantar aqui na igreja? Porque eu preciso de dinheiro para voltar para casa, para comer alguma coisa. Aí ele falou, não, pode, mas o pastor não chegou ainda, ele vai chegar à tarde. Aí eu fiquei sentado ali esperando o pastor chegar. Às 5 horas ele chegou, corri no portão. Aí ele falou para mim assim, que bom, rapaz, mas canta aí, deixa eu ver se você canta bem. Aí eu, com o disco debaixo do braço, cantei ali na calçada para ele. Falei, essa música é boa, canta outra. Cantei outra. Falou, vem à noite no culto aí. Aí cheguei no culto, cantei, preguei, ganhei vidas. Meu Deus. No final ele me deu uma oferta, pequenininha oferta, não está esperando. E eu vendi alguns discos, eu corri para o cachorro-quente para comer, porque eu estava com fome, né? Meu Deus. Eu tinha chegado às 6 da manhã, até aquela hora do culto, sem comer nada. Aí peguei o dinheiro do disco, fui lá, comprei um cachorro-quente, 2 cachorro-quentes, na verdade, comi, voltei para São Paulo. É experiência, hein? Outra vez lá em Goiânia, o pastor me despediu na rodoviária e tal, ia com Deus e tal, naquela época não tinha Zap, essas coisas. Foi cancelado o ônibus que ia para São Paulo. E estava um frio, rapaz, um frio que o gelo pedia desculpa. Aí eu sentei ali naquele banco, fiz a caixa do disco com a minha travesseira e cobri com paletó, né, meu corpo ali, para tentar chegar às 5 horas da manhã. Então, hoje em dia, a facilidade de você ter um Facebook, um Instagram, toda igreja pode pagar uma viagem de avião hoje. Sim, todo mundo pode sim. dar uma boa hospedagem. Quem vê a fama não vê a história, né, pastor? Hoje a molecada fala para mim assim, a meninada, pastor, como é que você consegue essa agenda? Eu olho assim para aquela pergunta, a minha resposta é tão distante. Eu falo, filho, é estrada. Minha agenda é estrada. É isso. É o tempo, né? É porque a pessoa só olha, pastor, o resultado. É verdade. As pessoas só olham a colheita, o pastor que gravou, o pastor que foi para os Estados Unidos, o pastor que tem uma agenda, mas é exatamente a frase que o Isaac falou. Quem vê a fama não olha aquilo que está por trás. Exatamente. Quem vê a colheita geralmente não analisa a semeadura, não analisa tudo aquilo que foi percorrido. E outra coisa, essa fala que o senhor disse é realmente um senso comum, que é fácil, o ministério itinerante é mais fácil do que o ministério do pastor local. E aí, quando o senhor fala das dores do ministério como pregador itinerante, é muito importante para você que está nos ouvindo e às vezes possa estar se sentindo vocacionado para o ministério, você que é jovem, você sempre precisa calcular o custo. Porque todo ministério tem o seu Outro custo. ponto que eu quero colocar é que em nenhum momento eu diferencio o local do itinerante. Boa. Por quê? Porque eles são ambos distintos, mas têm as suas realidades. Então a pergunta certa deveria ter sido, há alguma diferença, né? A gente está aprendendo aqui que não há. Então há também, há muita diferença também. E agora, o que eles são idênticos, embora distintos, isso é um paradoxo, né? É que eles têm as suas dificuldades que são inerentes àquilo que eles fazem, entendeu? Claro que eu tenho a oportunidade de poder viajar, conhecer outros lugares, respirar outros lugares. Eu preguei em vários lugares, mas me custou um tempo de casa, um tempo de família, um tempo de tudo. E, por outro lado, eu tenho o pastor local, que não sai, que está ali sempre, mas ele tem aquele senso de pertencer, senso de família, senso de acolhimento, entendeu? Então, assim, são duas realidades distintas aí. Não diria que uma é melhor que a outra, ou pior que a outra.
elas têm em suas individualidades necessárias as suas necessidades. Eu acho que o ponto-chave, Isaac, pastor Eliseu, é olhar na perspectiva da missão. Porque se a gente olhar com a lente da performance, aí a gente entra nessa dicotomia. Mas quando a gente olha na perspectiva da missão, na perspectiva da demanda do reino de Deus, na perspectiva de que ambos são operários do mesmo ministério, ambos são chamados. Então, eu acho que a crise do nosso tempo, pastor, é que a gente vive uma realidade muito performática. Uhum. Então, aquilo que o senhor falou, eu queria que o senhor repetisse, se der aquela frase, que o chamado é o esqueleto... O chamado é o rascunho, o serviço é a performance. Isso é fantástico, porque o cara olha direto para a performance, entendeu? E aí te avalia muitas vezes pela performance. Um amigo meu um dia disse uma frase preciosa, ele disse, nunca tente avaliar olhando para as mãos aquilo que o pregador carrega no coração. Uhum. Então, assim, se a gente olhar para aquilo que carrega nas mãos, aí a gente começa a fazer essas comparações que não são justas. Não são justas, exatamente. Porque o reino de Deus é diverso, a graça é diversa. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento, deu a chancela da sua bênção. Entende? E a gente está trabalhando no mesmo reino. O que mais tem aí para nós, Pastor, Isaac? a pergunta que eu tenho agora para o senhor é a seguinte. Qual foi a experiência mais marcante da vida do senhor nesse ministério? Algo que até hoje fica no seu coração. É uma pergunta difícil de responder, porque não são muitas. Eu podia destacar aqui umas 20. Entre elas, a do Piauí. Eu estive pregando o Verdão, acho que é Verdão lá, o estádio de futebol. Pastor Paulo Belizar de Carvalho. O estádio lotado. Isso foi nos idos de 97, 98. Nessa época eu estava por lá. Morei no Piauí, Teresina. Meu pai pastoreou Foi Teresina. lá. É Verdão lá, o estádio é Verdão que chama? Não sei o nome. Eu tinha 1 ano de idade. Pois é. De repente você pode estar até no culto, né? De repente ele estava lá. Então, aquele dia foi assim. Eu tinha pregado antes de mim, naquele congresso, o Gilvan Rodrigues. E eu era um pregador itinerante, mas não tinha aquela projeção nacional. Eu encarei aquela multidão na minha frente. E eu preguei a cruz de Cristo de uma forma assim maravilhosa. Quando eu fiz o apelo, 1.600 almas, Meu Deus, uma noite, invadiram o estádio de futebol, entregando a vida para Jesus. Daquelas 1.600, 700 foram batizadas nas águas. Meu Deus do céu. E uma das coisas mais bonitas que aconteceu é que o presídio assistiu à pregação, ouviu pelo rádio a pregação, detentos se converteram. Dia do batismo, os detentos vieram para o batismo e quem batizou foi o juiz, que era presbítero da Assembleia de Deus. Meu Deus. E o juiz falou para a gente, pode desacorrentá-los. Eles têm corrente por fora, mas não tem mais por dentro. Meu Deus. E aí ele olhou para os detentos e falou assim, agora lá eu sou juiz e vocês são o réu. Aqui nós somos irmãos em Cristo. Meu Deus. Uma cena assim, fantástica. Imagina. Então, essa foi uma experiência muito forte. Teve outras, tem várias experiências que eu podia passar aquele dia com vocês falando. Porque são 34 anos de estrada, né? Meu Deus. Se quiser contar mais 2, então, pastor, pastor, aí fecha joga 3 mais duas. experiências aí marcantes. Rapaz, meu Deus do céu. Bom Jesus dos Calçados, é isso? Calçado. É isso, Bom Jesus dos Calçados, uma coisa assim. São José dos Calçados. São José. São José dos Calçados. Todo ano, o Conselho de Pastores trazia um pastor da denominação para pregar. Entendeu? Isso foi nos idos de... já era 89, 90, por aí. Aí, naquele ano, foi sorteada a Igreja Juliana. Então, o nosso pregador é o seminarista lá, o pastor Eliseu. É o seminarista Eliseu. Não era pastor, o seminarista Eliseu. Aí, eu fui chamado. Só que meu nome é Eliseu Gomes. Eles achavam que era o filho de Gesiel Gomes. Meu Deus do céu. Porque a denominação, quando chamava, a Assembleia chamava Gesiel Gomes, a Batista Nisso Fanini. E cada um tinha os seus ícones, né? Eu era, coitadinho de mim, era o seminarista que pregava para a mocidade. E eu fui. Quando eu cheguei na rodoviária, os pastores iam me receber e eu vi a decepção nos olhos deles, na cara deles. Olhou assim, cadê o pastor não veio? Eu falei, sou eu. Você Eliseu Gomes, você é filho de Gesiel Gomes. Eu falei, não sou filho de Gesiel Gomes. Até hoje eu não sei, só se meu pai é Manuel. Aí um fazia assim, ó, um fez assim, ai. Eu fiquei sem graça, cara, decepção, eu seminarista, pregador. Aí o pastor que me levou da nossa igreja falou, desculpa aí, eu vou explicar para eles. Eu não falei que você era também eles acharam, por si só.
E aí, cara, estádio lotado, 5.000 pessoas, e eu sentado lá no púlpito, e disseram para mim assim, o senhor vai no último dia dar uma palavrinha, 10 minutos? Meu Deus. Quem não pode dar púlpito do senhor, a gente achava que... E aí o pessoal não entendia, o primeiro dia, o segundo dia, eram 4 dias, né? E eu sentado no púlpito. Eu vi que o Espírito de Deus estava triste com isso, né? No último dia, eu estava lá, o cara falou, o pastor falou assim, consegui para você dar uma palavrinha aqui, para você dar uma despedida. Mas despedida do quê? Eu não fiz nada, só fiquei sentado. E o pessoal me julgando lá no banco. Aí o pastor me deu a palavra, eu falei assim, eu quero agradecer o carinho dos irmãos aqui, mas não fez nada. Só que aí, lá na arquibancada, uma Bíblia subiu no ar, assim, bem alto. E o cara gritou, mas a voz do cara muito forte, falou assim, enche a boca que eu atar encherei. Abra a boca que eu atar encherei, assim diz o Senhor. Aí eu senti um impacto, assim, sabe, assim, um impacto. Aí eu afrouxei a gravata, falei assim, peguei o microfone, vamos ler a palavra de Deus. Meu amigo, aquele negócio, aquele estádio subiu. Eu acho que o Espírito de Deus estava triste com aquilo. Quando eu comecei a pregar, Deus começou a fazer tremendo. Gente curada, gente andando curada. Eu fiz o apelo, 215 almas decidiram, porque 200 pessoas numa noite. Meu Deus. Aí, rapaz, foi uma unção. Quando acabou a reunião, os pastores em pé, pedindo perdão e com a agenda aberta para me agendar. Eita, eu falei, vou pensar no caso de vocês agora. Mas pensa que eu vivi o desespero da negligência de ser escanteado. Sim. E vivi o momento da glória de ser usado por Deus. Meu Amém. Deus. Foi assim, 2 no momentos. mesmo dia, no mesmo na dia. mesma hora, meu Deus. E essa humilhação que a gente passa, às vezes, permitida pelo próprio Deus, Verdade. faz com que a gente também reconheça isso que o Senhor reconhece, que a glória é dele, que o Glória a favor é Deus. dele. Esses processos, cada experiência que o pastor vai compartilhando, eu vejo os processos de Deus. Porque não há propósito sem processos, entende? Não há Verdade. um ministério, um ministro bem-sucedido. A gente está aqui hoje nessa mesa ouvindo alguém que é bem-sucedido porque vivenciou os processos do ministério. É isso. E uma curiosidade, já que a gente tocou nisso, que muita gente deve ter, é quando e como a música entrou na sua vida. Porque muita gente que está ouvindo a gente, pastor Eliseu, que está nos assistindo, ouvindo, conhece o pastor Eliseu Gomes cantor. Talvez para algumas pessoas é até novidade. Para nós que somos da denominação, o senhor sempre foi o pregador, Eliseu o Gomes, cantor, pregador. o pastor. Mas para algumas pessoas a música ela é a identidade mais forte. E quando que o ministério, quando que o senhor começou a tocar, quando que o senhor começou a compor? Como é que isso surgiu na sua vida, algo tão extraordinário? Tá, eu vou só pegar essa pergunta, mas responder a última sua ainda, da música, uma outra experiência, foi com a MK. Eu, quando era seminarista aqui no Rio de Janeiro, eu ia na Praça Mauá, às vezes, e em outros lugares aqui que o seminário mandava, coisa. Um dia eu estava voltando e o ônibus parou ali em frente ao Sambódromo. E o ônibus cheio, cara, eu pensei alto, o ônibus cheio, o pessoal acabou com no vidro, aquele Praça Mauá, lotado. Sim. Mas não era o Praça Mauá, é um ônibus que passou lá no Sambódromo. Não sei se ele passa, o Praça Mauá passa, não lembro agora. Como é que é o itinerário dele hoje? Não sei. Na época passava, ou era outra coisa que fui fazer. Eu pensei alto, eu falei assim, vou cantar um dia no Sambódromo, vou louvar a Deus aqui. O pessoal, é ruim. Quando eu abri o olho, gente, desculpa. Eita, tinha falado. 10 anos se passaram. Meu Deus. Isso foi em 98, Canta Rio 98. Meu Deus. Lá estava eu no Sambódromo. Glória a Deus. 104 mil pessoas na minha frente. Tinha cantado Catedral, depois a Fernanda Brum, a Marina, aí eu entrei. Rapaz, aquele estádio cantando Itabutina, aquele negócio. Meu Deus do céu. Eu aqui cantando, lembrei do Pão de Ônibus. Há 10 anos. Meu Deus do céu. Dali, eu ia para o Nilson Nelson, que era um estádio lá em Brasília. Naquele dia, eu cantei para 300 mil pessoas. Meu Deus, pastor. De manhã Glória a no Deus. Rio, à tarde no Nilson Nelson, em Brasília, e à noite no Paissandu, lá em Belém do Pará. Meu Deus. 3 estádios. Aí eu saí dali, o Laudeli, que foi me levar no aeroporto, eu falei, Laudeli, ele está até agora no MK ainda, eu acho. O Laudeli vai ficar só caveirinha lá. Aí, Laudeli, eu preciso daquele pão de ônibus. Você é louco, rapaz? Olha como é que tem gente aqui. Não sei o que, isso aqui tem que ter segurança. Que segurança, rapaz? Que segurança? Vamos lá. Saí correndo. Atrás de mim. Não faz não. Eu fui correndo. Cheguei no pão de ônibus. O pessoal do pão de ônibus me olhou assim. Esse cara estava lá em cima, me olhando assim. Eu falei assim, glória a Deus, Senhor. Aqui, há 10 anos eu falei que ia cantar aqui, riram de mim. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E fui dar o testemunho ali. Isso foi marcante. A música é o seguinte.
A minha mãe é musicista. Uau. Ela tocava bombardino na banda musical. Não, meu pai, que agora está com o Senhor, tem 7 meses que Deus o levou, ele era desafinado até para falar, papai, né? Mas minha mãe era musicista. A família da minha mãe toda artística, né? Eu nasci, eu fui criado no coral. Minha mãe levando para cantar no coral, minha avó também cantava. Eu fui ouvido cantando vozes, assim, coral envolvido com igreja, com banda, essas coisas. Depois a igreja em si era música, né? Com juventude e tal. Mas eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, ficava um violão lá em casa, da igreja. Eu peguei o violão assim, peguei sem querer o violão, aí coloquei esse dedinho na primeira corda. Quem está me assistindo, a gente faz esse teste. Peguei esse indicador na primeira corda da primeira casa, apertei. Deu um som, que hoje seria o G7. E em cima deu outro som, que seria o Dó maior. Aí com o dedinho aqui embaixo eu cantei. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Dá certinho, dá para cantar. Meu Deus. Me empolguei. Aí o pastor Leonel, Sebastião Leonel, ele me ensinou 3 posições, Ré, Lá e Mi. Eu costumo brincar, Ré, Lá, Mi, me relei todo, mas aprendi. Ré, Lá, Mi. Aí eu falei pro meu pai, eu vou tocar no culto, mas só pode cantar em Lá, eu não tenho outra posição. Era uma igreja pioneira, campo missionário, foi uma benção. Eu só no Lá. Tinha música que ficava alta, tinha música que ficava baixa, os irmãos ganhavam com raiva para mim, eu só no Lá, tocando no Lá. Não estava nem aí. Eu aprendi que quando Eliseu, lá na Bíblia, né, quando Elias pensava em tomar água, pensava em beber, Eliseu estava com a água aqui. Chefe, que água? Eu só pensei, mas está aqui. É. O Elias espirrava, saúde. Não, sem espirrar, saúde. Por quê? Quando espirrar, está pronto. Quando Deus tira Elias, e olha 24 mil profetas, ele fala assim, vou usar o Eliseu. Porque Deus só usa quem se antecipa. Uau. Amém. Uau. Por isso que eu peguei o violão com 3 posições. Você que está me assistindo que fica com essa besteira, eu vou estudar mais, vou fazer 3 anos de conservatório. Vá para a igreja cantar na primeira posição. Glória a Deus. Vai atrapalhar o culto, atrapalha o culto. É isso. Atrapalha o louvor. E Deus me deu. Aí eu aprendi a tocar. E eu comecei a mexer com isso. De um tempo depois lá no orfanato, a irmã Miriam Shaw, ela criou um concurso de composição. E eu fiz a primeira composiçãozinha, bem fraquinha, mas eu fiz. Gostei da coisa. E comecei a compor para a mocidade, depois para a juventude. E aí eu me vi dentro da música e fui embora. Uau. Ao todo são quantas composições, pastor? O senhor consegue ainda contar? Eu não gosto de falar, é muita. É. Se você colocar agora www.letras.com/Eliseu Gomes, tem lá. E agora eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão. De todas elas, uma das que me marcaram muito, que me emociona, num momento difícil, com muito louvor. Porque um momento difícil do ministério, da vida, eu abri o YouTube, ainda estava começando o YouTube, e eu botei pastor Eliseu Gomes e apareceu com muito louvor. E essa música eu carrego ela e ela foi cura para mim, eu acredito que para muita gente. Como surgiu a música com muito louvor? Eu sempre quis perguntar isso. Louvor. Eu era pastor em Antown. É assim mesmo, in Antown, porque no inglês 3 consoantes juntas é socada. In Antown, é Town, né? Eu era pastor lá e pastoreava com o Gessezinho e a Leda em Nova York e Long Branch. Era uma manhã comum, como toda manhã que tem. Estava tomando um café. De repente senti uma alegria muito forte no meu coração. Eu comecei a ouvir vozes. Porque as músicas que eu faço, eu ouço as vozes. Uau. Amém. Eu ouço os cânticos no ar, né? Tem hora que eu estou na rua, assim, eu antigamente usava um gravadorzinho, aquele da Sony, track. Depois passei para aquele outro que era... São vários modelos, agora é o celular, né? Então eu já peguei o violão, aí coloquei as crianças no quarto com televisão para ficar lá entretida, as minhas crianças pequenininhas. Eu peguei o violão na sala e comecei a fazer. Eu tremia muito, eu suava demais. E Deus me disse assim, ó, meu filho, essa música, o mundo inteiro vai me louvar com ela. Glória a Deus. Eu não sei, cara, Deus estava varrendo o céu, eu estava na reta, passando lá embaixo, pegando a cabeça. Entendeu? Porque eu não tenho condição nenhuma. Você já leu essa letra? Meu Deus. Deus não rejeita oração. Meu Deus. Oração é alimento. Não para Deus, é alimento para mim, né? Como você Amém, amém. Nunca vi um justo. Vai ver, cara, não tem condição da pessoa normal fazer isso. Não tem.
As viradas de harmonia com a música. Ela é tão atual. Essa música é de 2000. Senhor. Estamos em que ano? 2022? Tem 22 anos. A música está no sucesso. Está tocando aí direto. Verdade. Sempre vou lembrar. Está tocando direto aí. Gente, vem Espírito, está tocando aí. Gente, chora para Deus. Exatamente. Então, assim, ali, naquela manhã nasceu. Aí eu não consegui ir para a rua, Newton. Eu fiquei em casa. O profeta fica estressado, né? Uau. No caso, era eu estressado, né? Tem o de estresse, tem o estresse. Estava eu estressado. Eu fiquei estressado, não consegui sair de casa. O impacto da música foi muito forte. Eu comecei a cantar. Aí, eu sempre escrevo música para as gravadoras. Agora mesmo ligou aqui a Elaine de Jesus, aqui, ó. Tá falando, manda minha música. Ela é Lauriette. Eu estou mandando música para eles. Aí eu liguei para a MK, falei, Dona Feliz, eu acabei de fazer uma música aqui e tal. Toca para mim aí. Peraí, que a Cassiane está na janela. Que janela que chama na linguagem de gravação, quem está na janela que está gravando. Está na janela. Ela está na janela. Aí, quando a Cassiane viu, ela é carioca, né? Ela coloca o I, né, antes do S. É da minha cidade, inclusive. E o cara coloca o I antes do S. Né? Nasci, pastor. Pastor, essa música é minha, pastor, é minha. E tal. É minha, essa música é minha. Aí, você gostou? O Kleber Lucas parece que, na época, fazia a triagem das músicas da MK, aprovou a música. Aí o Jairo Manhãs, que é o esposo, fez aquele arranjo lindo lá. Lindo. Top demais. E a música está aí, rapaz. Até hoje eu fico impressionado como ela é cantada. Tudo quanto é lugar. Você coloca lá em francês, ela vai vir. Em italiano, em espanhol. O mundo inteiro, louva a Deus. Foi assim que nasceu essa música aí. Deus. Então foi a trajetória, né? Meu Deus, e a gente está nesse momento aqui musical, quero compartilhar, trazer a público. Eu tenho um filho de 8 anos, o Newton Neto, que tem autismo. E há 2 anos, o Newton Neto ele é naturalmente musicalizado. Diferente de mim, que sou igual ao pai do pastor Eliseu, que até a palma é desafinada. E a gente tinha recente descoberto o diagnóstico. E um dia o Newton sentou no sofá e começou a cantar a sua música, Vem Espírito de Deus. E a gente não ensinou para ele, a igreja, eu não sei aonde, quando que ele capturou aquela melodia. E aí eu fiz um vídeo e mandei para o pastor Eliseu, ainda a gente não tinha afinidade. E o meu filho cantando, Vem Espírito de Deus, Vem Espírito de Deus. Aleluia, emocionante aqui lá, hein? Sua vida tem tocado. Você tem aquele vídeo ainda, não? Pastor Eliseu. Eu não sei, celular na era. Eu troquei de conta de Facebook e perdi. A sua vida tem tocado gerações e certamente em algum momento você que está nos assistindo foi ministrado pela vida do pastor Eliseu. É impossível também falar do senhor, eu estava refletindo aqui sem lembrar do louvor rural. Como surgiu a ideia do louvor rural? Como Deus lhe entregou isso? Louvor rural, rapaz. Eu fui criado na fazenda, uma parte da minha vida. Meus tios eram fazendeiros. Meu pai era só missionário lá entre eles. Mas eu tinha 2 tios fazendeiros. Eu fui criado lá. Então, muita coisa que está no louvor rural é tudo verídico. Aquelas histórias são todas verídicas. Meu Deus. Não tem nem inventar, nem ficção ali. Só troquei nomes e locais. Né? Mas são verídicos. E rimei, né? Na rima você pode puxar alguma coisa e tal. Mas eu fui criado na roça. Quando eu estava na MK, uma novidade que ninguém sabe, eu ainda sou MK e stand-by. É mesmo, pastor? O meu contrato de MK é stand-by. Eu saí de MK por uma questão ministerial. Assim, eu não podia acompanhar as produções da gravadora, que a Dona Evelise é muito organizada, a Marina. E eu estava com, assim, não é dó, mas estava com pena de eles estar me produzindo, eu estava pastoreando local, cara. Sim. Lá nos Estados Unidos não tinha como. Eu falei, Dona Evelise, me libera aí, porque aí... Então, hoje eu ainda sou stand-by, mas é minha casa. Eu costumo falar M casa, né? M casa. A MK, então, a Evelise um dia falou assim, rapaz, não, eu fiz a música do Butina, numa brincadeira de juventude. É mesmo? No encontro de jovens. Eita, porque o Bispo Gessé tinha falado essa história do cara que falava Butina, né? Na igreja. O Bispo Gessé. Aí o cara falava Butina, o pastor falou, vai vir um bispo aqui na igreja, não vai falar Butina aqui não, fala glória a Deus. Aí eu vou te dar um sapato para você não falar Butina. O cara continuou falando Butina. Aí eu falei, nossa, comecei a fazer a valsinha. Aí um dia eu estava de bobeira lá na MK, batendo essa moda lá no violão. Aí o Elis pastor falou, você é bom, rapaz, isso é legal. A gente não tem isso aí. Isso é folclórico, isso é Brasil, isso é a visão da pessoa, né? Eu falei, Dona Elis, eu estou brincando aqui. Não brinca não, vamos fazer um negócio legal. Aí o repertório. Aí eu caí no Matagal. Aí fui lembrando de história, fazendo rima, colocando. Já tinha o Crente Miguel antes. Crente Miguel é uma que já né, assim, do modelo, né? Do jeito.
do estilo, na verdade. Aí eu fiz o Crente Miguel, Itabutina, aí veio a irmã Gomercinda. Eu sei que hoje, rapaz, eu tava com um projeto de criar um gibi chamado Vila Rural, né, Igreja Rural, e os personagens. Porque o Bento, do Butina, casou com a irmã Indagorinha. Que a irmã Indagorinha só fala assim, Indagorinha mesmo estava aqui, o irmão passou. Como é que tá, irmã? Indagorinha estava com uma dorzinha aqui. E a Indagorinha, e ele casou e tiveram 3 filhos. O Oncotô, o Tonconvim e o Proncovô, né? Oncotô, que é da outra música minha. Aí eu tenho o presbítero Bordoada, que só mete pau e ele é muito sério no público. Tem o pastor João Véslio. Uau. João Véslio, né? João Véslio. E tem um aspirante, tem um Inspira, que é um aspirante lá. Exato. Isso aqui só dá furo. E tem a Semi Narissa, que tem um nariz muito grande. Semi, a menina. Aí eu tenho o Bobissa, que nunca aceita Jesus, o pessoal evangeliza o tempo todo ele. São vários personagens, em cima do Louvor Rural. Então, aí nasceu esse projeto, cara. Eles gostaram, eu estava gravando, os músicos riam demais. Ficou um negócio muito cômico. Na verdade, não era muito meu estilo. Assim, eu nunca fui fã disso, né? Mas sabe o que eu gostei também? Ficou legal? Bacana, hoje em dia eu quase não canto mais o rural, né? Eu imagino. Quase não canto. Não é porque não gosto, não quero. Aqui foi uma fase muito boa. Desculpa. O Louvor Rural chegou a vender 100 mil cópias uma dos discos. Né? São 5 discos, na verdade. São 5 discos. Você tem quantos, a coleção? A gente tem todos lá. A gente tem todos os... Tem a capa, aquele primeiro que tem a capa do Brasil. Não tem essa capa do Brasil, né? Aí tem o Rodeio de Jesus e tem mais um outro, são 5. Né? E tudo dessas histórias pitorescas, tal, pá. E o bacana muito legal. É que ressalta, eu acho que tem uma música do senhor que fala sobre cada região. Sim. Essa música é extraordinária. Não, e o Louvor Rural, cara, é uma brincadeira sem ofender, cara. Sim. Porque hoje em dia tem muita coisa que ofende, sabe? Verdade. Ele não ofende. Outra coisa, coloca na internet aí, Namoro do Crente. O que tem de teatro que essa música não está no gibi. Muitas igrejas fazendo essa música, Teatro do Crente. Que era Uma Jovem Dedicada. Essa é muito boa, essa é muito boa. Já. O pessoal ama essa música aí. Bom demais. Aquele do pastor, eu passo raiva, é muita raiva. Quando eu ia cantar, os pastores diziam assim, canta da raiva, me ajuda aí, cara, canta da raiva. A gente me até a oferta. Opa, nós, que bênção. E eu acho que o bacana do Louvor Rural é que acabou ressaltando um pouco da diversidade cultural do nosso país. Sim. A gente conseguiu acessar uma parte do nosso país e um tempo muito precioso. Vamos lá, Isaac. Você percebeu que tem música que eu sou fiel ao estilo? Quando eu canto vaneirão, eu canto estilo gaúcho. Sim. No Rio Grande do Sul tem erva de chimarrão. A Evelise pagava o pessoal para me ligar do local, para ensinar as coisas, como é que falava. E aí eu gravava, mandava para ele, passou, tá parecendo um gaúcho mesmo, tá parecendo um mineiro mesmo, tá parecendo... Eu gravei assim, pode ver que as músicas minhas, elas sempre tinham essa conotação regional mesmo. Demais. E outra coisa importante, nenhuma vez eu fiz tecladão, tá? Todos aqueles instrumentos são ao vivo. A viola, o violão, o banjo, né? a sanfona, todos eles são ao vivo. Então, gente, é um material... Tem uma cultura muito forte, muito legal mesmo. Pastor, para encerrar, um conselho que o senhor daria para alguém que está assistindo a gente lá em casa e se sente chamado para um ministério como o do senhor? Olha, se ele se sente chamado, tem uma palavra que vai definir o que eu vou dizer. É a paixão. Uau. Não a paixão efêmera grega, não. É a paixão que eu falo, a pessoa se doa, ela se dá. Na expressão popular, ela prega por um prato de comida. Uau. Ela se entrega, ela não faz continha, ela não faz, ela não faz a medida do que vai acontecer. Ela vai enfrentar. Uau. Ela vai enfrentar. Se você vê alguém que é chamado cheio de frescura, desculpa a expressão, né? Cheio de assim não dá, não faça assim não faz. Limitações. Ele não é chamado, ele se auto-chamou, né? Ele se auto-chamou. O chamado é diferente. Ele tem dentro dele a missão que está enraizada. Ele tem um vírus. Se tirar aquilo dele, ele morre. Amém. É igual eu falei, quando você encontra o propósito, você não vive mais por ele, você morre por ele. Uau, né? Eu queria terminar fazendo uma seguinte distinção, para responder melhor essa pergunta aí. Existe uma fraseologia que é empregada, eu entendo até como se emprega, mas ela está usada incorreta. Eu fui chamado para o ministério. Ninguém é chamado para o ministério. Não tem na Bíblia essa frase, não existe. Eu vou provar agora. Não é nem antitese, é tese mesmo. Deus me chama para estar com Ele e me envia para o ministério. É diferente. Uau, fantástico. Uma coisa é ser chamado para Ele, aí eu tenho a operação centrípeta, eu venho para o centro,
E outra coisa, eu tenho o envio, aí é o centrífugo, eu saio do centro para fora. Então, assim, Marcos capítulo 3, versículo 14. E subiu Jesus ao monte e chamou o para si, está fraseado, porque no original é uma ênfase, né? Está em itálico na tradução. Chamou para si os que ele mesmo quis, há uma escolha. E para dar-lhes o poder de curar os enfermos, expulsar os demônios, e os enviou a pregar. Você vê que há uma distinção entre o chamado e o ministério. E uma coisa é ser chamado para estar com ele, outra coisa é ser enviado para o ministério. Quando Deus desce no Éden, ele emprega essa palavra. Adão, onde é que você está? Adão corre de Deus. Para onde é que Adão corre? Adão corre para o jardim. Quem é o jardim? É a delícia. Tem pregadores que se escondem naquilo que Deus deu. Meu Deus. Nos talentos que Deus deu. Fantástico. Ao invés de ir para o Deus que deu o talento para ele. Então, era para Adão vir. E aí aparece a palavra chamada na Bíblia por causa do pecado. E chamou Deus. De Adão para cá, Deus está chamando o tempo todo. Amém. A palavra carral foi empregada por Moisés no sentido de convocação. Tanto é que não colocaram para a sinagoga. Na sinagoga foi o Bet Knesset. É o chamado, é a convocação. Quando Jesus chega em Mateus e fala em aramaico, né? Eu edificarei a minha igreja, ele usa a palavra carral, que a igreja era um verbo, hoje é um substantivo. Era igrejar, era fazer igreja. Então, assim, Deus me chama para estar com ele e depois me enviar. Por quê? Pelo simples fato. No chamado, Deus me alimenta, no ministério alimenta o povo. No chamado, Deus fala comigo, no ministério eu falo com o povo. No chamado, eu recebo a graça, no ministério o povo recebe a graça. No chamado, Deus me orienta, no ministério eu... Só que se eu ficar no ministério, o diabo me pega no ministério, não me pega no chamado. Todo pastor que caiu no ministério, não no chamado. Porque no chamado ele está envolvido. Se eu pegar um papel e colocar dentro de uma Bíblia, eu posso mostrar o papel e a Bíblia. Papel, Bíblia, você coloca o papel dentro da Bíblia, e agora? O que você está vendo? A Bíblia, e o papel está na Bíblia. No chamado, o diabo não se mete a besta. Meu Deus. Porque ele sabe que está envolvido nele. Então você foi chamado para estar com ele. Nós somos o único exército que vai, combate e morre no combate. O exército normal abastece no quartel e vai batalhar. Acabou o cantil da água, acabou a munição, ele volta para... Não, a gente fica. A gente usa sem cantil, a gente usa a bala, acabou a bala, usa a baioneta, acabou a baioneta, usa a faca, acabou a faca, vai na mão e morre no ministério. Porque o ministério me estressa, o ministério me cobre, me mata, me arrebenta, me tira, me faz pecar. Se eu não volto, eu não reabasteço. Aí vamos lá, para encerrar. A Bíblia fala que Maria e José iam adorar a Deus lá em Jerusalém na Páscoa, certo? Primeiro ano levaram Jesus com muito cuidado, bebezinho, o Salvador. José falava assim, Maria, segura, porque isso aí é o único, hein? Não tem outro. Se isso aí morrer, acabou. Não tem para ninguém, nem para tu, nem para mim. Então lá, Jesus lá levava. Mas teve um dia que ele se perdeu, que ele sumiu. Maria e José só deu conta à noite. Ele estava com 12 anos já. Assim, 7 anos, 8 anos, já ficou para trás um pouquinho. Senhor, filho, vamos embora. Eu estava aqui, vamos embora. Chegou um momento que ele sumiu mesmo, sumiu do mapa. Quase que o dia inteiro. Maria só percebeu, por causa anoiteceu, e lá em Israel até hoje tem uma lei. 18 horas, os filhos têm que ir em casa. Se for pego na rua, é preso. Entendeu? 6 horas da tarde, é em casa, porque o dia deles acabou. Deu 6 horas, ninguém chegava, nem Jesus. Cadê? Você não está com ele, não está com você, não sumiu. Vamos achar. Aí acharam ele nos autores. O ministério é assim, você começa com muito cuidado. Você foi consagrado no concílio, o bispo me impôs as mãos, você foi na sua primeira nomeação. Quando você ouve essa nomeação no púlpito, para mim foi assim. Quando o bispo vai nomear, a sua família pula, vai ser nomeado. Pá, foi consagrado, você chora. É o bebezinho, está começando, cuidado. Mas dali um tempo você já sabe como é que faz. A mensagem que vai convencer o povo, a frase que funciona. Meu Deus. O culto que eu sei fazer. De vez em quando você lembra de Jesus. Quando é que Jesus está por aqui? Até que chega um dia que ele some de vez. E você só vai perceber quando anoitecer no ministério. Meu Deus. Uau. Porque faltou a volta. E aí, você pega um copo com água, sai do púlpito, entrega para alguém no banco sentado, que está com sede. O cara bebe e fala assim, nossa, que água. Rapaz, esse pastor tem uma mensagem, uma água fresca, a mensagem dele. Aquilo te empolga. Sabe por quê? No chamado não tem condecoração, só tem no ministério. No chamado não tem aplauso, só tem no ministério. Diploma é no ministério. Anel é no ministério. Site, livros, escritos, é tudo no ministério. No chamado não tem por que o Senhor é Deus ali. Aí você deu o copo, o cara tomou o copo. Que mensagem, que esse cara prega, coisa fresca. Mas ele acabou de trazer água do quartel. Só que acabou a água. E não tem mais água.
Como não tem mais água, você começa a viver do passado. Aí eu pregava, Deus fazia, eu ensinava, Deus fazia, porque você não voltou para encher o copo. Chamado. Meu Deus. Então, é essa a pergunta que eu quero te responder. O chamado é sempre Amém. estar com Ele. Meu Deus. Nunca Top. vá tão longe Top. Glória a Deus. para você não perder a referência do chamado. Uau. Então, irmão, faça como José e Maria. É isso. Volta. Volta. Mesmo que tenha que caminhar 3 dias. Volte para Jesus. Para chamar. Que tempo precioso, Isaac. Que momento bom demais. Pastor Eliseu, muito obrigado. Rapaz, eu rapaz. repito, a minha felicidade de nunca ter sentado à mesa com Isaac Newton. Cara, Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.